Você está com fome e quer uma pizza deliciosa? Venha para a Pizzaria Tutti Tempi, em Curitiba. Temos uma variedade incrível de sabores, desde as clássicas até as mais inovadoras. Ingredientes frescos, massa crocante e aquele toque especial que só a Tutti Tempi tem. Visite-nos na Rua Nova Aurora, 720 Sítio Cercado, Curitiba, Paraná. Ou peça pelo WhatsApp 41 99596 5686. Experimente a melhor pizza da cidade. Pizzaria Tutti Tempi, onde cada fatia é uma obra de arte. Boa noite, amigos do canal Na Trilha do Terror. Meu nome é André. O caso que agora irei contar é uma história muito assustadora. Coisa de criar pânico, temor e medo. Digo isso porque aquele bicho rondou nossa casa por várias e várias noites e nos mudamos de lá por causa da presença diária da tal criatura, ou melhor, noturna. Eu sei que tem gente que zomba, faz gracejo, riem, debocham, mas tenho certeza que se vivessem a experiência que vivemos, esses valentões da internet iam mesmo se esconder embaixo de uma cama. Pois tenho certeza que esses magotes não teriam coragem de vivenciar por muitos dias a situação que eu e minha família vivenciamos. Esse é o caso do lobisomem no telhado. O conteúdo original foi encaminhado por meio do nosso inscrito, André. E você tem uma história, um relato, um caso que quer compartilhar com a gente? Envie seus relatos, as histórias e os seus contos para natrilhadoterror@gmail.com. Caso queira, a sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Lembramos ainda que todo o teor dos conteúdos que são narrados por nós são de responsabilidade de seus respectivos autores. Não temos qualquer intenção em testificar a veracidade ou não dos relatos, a não ser unicamente narrar e contar as histórias que nos são encaminhadas. Vamos falar da nossa campanha de apoio, meus amigos? Acesse o link aí, catarse.me/ e na pesquisa digite Na Trilha do Terror e encontre uma de nossas campanhas, manifeste o seu apoio ao nosso trabalho ou ainda digite apoia.se/ Na Trilha do Terror. Se preferir também você pode fazer um pix para natrilhadoterror@gmail.com e assim incentivar o nosso trabalho. Você também estará colaborando para os custos do tratamento do câncer de colo de útero da minha irmã Aline. Lembrando que no último dia 22 de julho ela começou uma nova sessão de quimioterapia em combate a essa doença maléfica. Hoje é dia 4 de setembro, agora são 00:13 de 2004. Estou aqui com a Keila Rocha, estamos gravando esse conteúdo para poder entregar para você sempre um trabalho de qualidade. Lembrando que você também pode apoiar as pessoas que estão apoiando o nosso trabalho. Por exemplo, você está na região sul de Curitiba, vai lá e visita a Pizzaria Tutti Tempi. Digita aí no Google Maps, Pizzaria Tutti Tempi, conheça um ambiente familiar onde você pode também saborear uma deliciosa pizza. Os nossos patrocinadores têm também a Insider, que tem a Tech T-shirt e tem um tecido na qual você não precisa passar. Não é isso, Keila Rocha? Reforço o que você acabou de falar. Você que quer adquirir uma roupa que não amassa e não precisa passar, é só acessar o link abaixo, visitar o site da Insider e digitar o cupom TERROR. E você poderá ter de 12% a 18% de desconto nas suas aquisições. Apoie os amigos que apoiam o nosso trabalho. Vem com a gente para mais um episódio no nosso canal Na Trilha do Terror. Meu amigo e minha amiga, você já pensou em usar uma roupa de alta tecnologia que não amassa, não precisa passar? Não é gostoso? Conheça a Tech T-shirt da Insider, com tecido anti-odor, antibacteriano e que evapora o suor rapidamente. Você fica confortável o dia todo. E o melhor, ela não desbota e dura 3 vezes mais que o algodão. Acesse o site da Insider, use o cupom TERROR e ganhe até 18% de desconto na sua primeira compra. Valorize os parceiros que valorizam a gente. Lembrando que cada link mencionado está aqui na descrição do conteúdo, tá bom, pessoal?
Chegamos em Campinas em 1990. Viemos para cá porque a irmã do meu pai já morava em São Paulo e arrumou um serviço para ele. Era cuidador de um sítio, ou caseiro, caso preferirem. Por alguns meses moramos com a minha tia, até meu pai arrumar uma casa no interior. Ele passou 2 anos naquele serviço de cuidar dos bichos e do sítio, até que o dono faleceu e os filhos do dono resolveram vender as terras. E meu pai foi dispensado do trabalho, mas, pouco tempo, ele arrumou outro emprego como soldador em uma metalúrgica no centro. E como morávamos no interior, todos os dias ele embarcava num ônibus para trabalhar, ônibus este que nunca o deixava perto de casa. Meu pai descia na BR e seguia a pé para nossa casa. Meu pai tinha que passar por uma pequena estrada de chão e minha mãe dizia ser perigosa. Ela acreditava que andar por ali sozinho era muito arriscado, mas meu pai, como sempre, cabeça dura, nunca ouvia os conselhos dela e continuou naquela labuta diária por várias e várias noites. Vale a pena lembrar que naquela época, ou seja, nessa época, era tudo muito precário. A iluminação era praticamente zero. Meu pai, que vou chamar de seu Aloísio, saía do trabalho por volta das 6 horas da tarde, mas o coletivo que ele vinha sempre ficava preso no trânsito até umas 8 ou 9 horas da noite. Isso sem contar nas extras que ele fazia, e aí a sua volta ficava para mais tarde. Havia noites que ele chegava lá pelas 9 ou 10 da noite. Porém, apesar de ser perigoso e sombrio o lugar que ele passava, eu nunca ouvi reclamar. Eu e minha mãe e meus irmãos dormíamos muito cedo, e muitas das vezes nem o víamos chegar. Porém, as coisas iriam mudar. Lembro-me de quando tudo começou. Era setembro de 1996 e o meu pai primeiramente adquiriu um revólver calibre 38. Como se não bastasse, depois de 2 semanas ele comprou outro e deixou na guarda do meu irmão mais velho, que na época tinha só 16 anos. Nessa época, eu já tinha 14, mas eu já mexia com essas coisas também. Para ser sincero, eu não entendi bem o porquê do meu pai comprar aquelas armas. Ele nunca foi de querer andar armado. No entanto, foram vários casos ocorridos estranhos depois que ele tomou posse desses 2 revólveres. Primeiro, assim, do nada, ele começou a reclamar demais do lugar onde a gente morava. Segundo, sempre acordava eu ou meu irmão para a gente ficar na sala olhando pela janela. E nem sonhávamos em saber o que é que ele queria que a gente visse. Meu irmão e eu não tínhamos ideia de que fato acontecia ali, já que ele nunca falava nada, apenas nos mandava ficar de tocaia na janela. Lembro que teve uma vez que ele disse que teria que fazer um extra e mandou que fôssemos dormir na casa da minha tia. Uma outra vez, ele nos acordou e nos mandou ir para o quarto deles. Naquele dia, meu cachorro latia feito louco dentro de casa. E por um tempo achei que fosse por causa de algum rato ou coruja. Mas depois eu viria descobrir o porquê o meu cachorro sempre latia tanto. Não tínhamos ideia a razão e o motivo que meu pai estava tomando aquela atitude. Nós só tivemos a certeza de que algo macabro acontecia quando fomos acordados por tiros de revólver. Naquela noite, fomos dormir bem cedo, como qualquer outro dia. A minha mãe trancou as portas, as janelas e dormimos bem até certa hora, até que fomos acordados com 5 tiros. Depois dos tiros, ouvimos meu pai gritando lá fora e seus gritos me gela a espinha até hoje. E ele dizia: Sai, sai, vou te pegar, seu maldito! Ficamos sem entender nada. Ficamos dentro de casa apavorados. Após alguns minutos, meu pai entrou e conversou com minha mãe. E aquela foi a última noite que dormimos ali. Porque no outro dia, de manhã cedinho, pegamos algumas roupas e fomos novamente morar com a minha tia. Depois de alguns meses, nos mudamos para uma casa na cidade grande. E só quando ficamos adultos foi que o seu Aloísio nos contou o porquê de todo aquele alvoroço. Primeiramente, recordou um caso que viveu no Maranhão. Logo depois,
contou o que tinha acontecido naquela noite em nosso quintal. E ele disse: Estava com uma semana que eu sentia que alguém me seguia pela estrada de terra. Até pensei que fosse bandido para me assaltar. Porém, aquilo era estranho, pois 5 dias alguém te seguir e nunca te roubar ou fazer nada, coisa boa não era. E para me proteger, comprei um revólver. Mas até aí estava tudo bem, até que certa noite eu vi um vulto preto passar de um lado para o outro na estrada. Daí tive a certeza de que aquilo que me perseguia era um lobisomem. Comprei até um outro revólver para deixar em casa, já que também cheguei a vê-lo próximo de lá. Teve uma vez que mandei vocês vigiarem para mim, pois naquela noite ele estava por perto, mas o maldito do bicho sempre corria. A gota d'água foi naquela noite dos tiros, pois vi aquele demônio de cócoras em cima da nossa casa, bem em cima do quarto de vocês. Não quis falar para não causar pânico, pois tenho certeza que iriam ficar traumatizados, vendo aquele bicho feio olhando para vocês. Amigos, quando ele nos disse isso, tudo se encaixou e eu entendi o porquê dele ter ficado estranho por um tempo. Logo entendi o real motivo do porquê meu cachorro sempre latia pro nada de madrugada. Além do motivo daqueles tiros que ouvíamos, meu pai também disse que já fazia quase um mês que esse bicho rondava perto de nossa casa, mas que nunca nos atacou, pois sabia o horário em que a gente dormia e o horário em que ele chegava do serviço. O bicho era inteligente, pois sempre fugia quando meu pai estava por perto. Por várias noites eu fiquei com medo de dormir cedo e sempre durmo tarde até os dias de hoje. Atualmente eu moro aqui na região mais movimentada da cidade e torço para nunca ver um bicho feio desses. Boa noite, obrigado por contarem a minha história. Esse foi o caso do lobisomem no telhado, no interior de Campinas. Você já conhecia essa história? O que você faria se você fosse o seu Aloysio, o pai do relatante? Você teria comprado arma para enfrentar o bicho? Ou na primeira aparição você teria caído fora do local? O que você faria? Keila Rocha, se fosse com você, o que você faria, Keila Rocha? Márcio, você já sabe, mas eu acho que alguns dos nossos ouvintes não sabem que eu iria correr muito. E, sabe, quando eu era menor, o meu pai, ele contou uma história, lá no interior do Acre também, que eu sou do Acre, né? Eu sou acriana. E quando meu pai chegava da cidade, nós morávamos aproximadamente 100 quilômetros da capital. Isso lá na década de 80, tá? Então, tinha 10 quilômetros de ramal até a nossa casa. Então, você chegava na BR e tinha mais, acho que 80 de BR para a capital. Então, quando as pessoas ali do ramal chegavam muito tarde, eles tinham que ir a pé, igual o meu pai, que chegou, né, nessa vez. Muitas vezes isso aconteceu, mas desta vez ele disse que estava assim, já estava da tardinha para noite, assim, aquela, como é que chama? Acho que é o lusco-fusco que chama? Crepúsculo. Essa passagem. Crepúsculo. Isso. E aí, então, ele disse que começou a andar, caminhar. E é mato de um lado do outro, né? Lá na década de 80, aquele ramalzinho no meio. E ele percebeu que também ele começou o que ele tinha aprendido com o pai dele. Ó a perspicácia, ó a inteligência. Quando você tá nesse horário, se você olha por cima, tipo, você tá caminhando e você olha pra frente, você não enxerga quase nada. Mas se você abaixar, tá? Encostar a cabeça bem próxima do chão, de cócoras mesmo, assim, sabe? Você consegue ver qualquer vulto, qualquer pessoa, animal que tiver naquela estrada junto com você. Porque você sai do horizonte
Então fica meio que o vulto. Eu sei que meu pai explicou lá e eu entendi. E meu pai, como ele escutou, tipo, pisadas assim, ele fez isso. Quando meu pai abaixava, o outro, que também estava com medo, abaixava. Então, o meu pai disse que abaixava, via o cara abaixava, via meu pai. Eita. Aí meu pai, perna pra quem tem, né? Uhum. E meu pai disse que foi assim, Márcio, mais ou menos uns 5 quilômetros que ele correu. Ele não sabe se o cara tava com medo dele ou se ele tava com medo do cara. Mas, assim, eu fico pensando, talvez se o meu pai fosse inclinado a acreditar mais nessas coisas de lobisomem, quem sabe hoje ele contaria a história como se aquilo fosse um lobisomem. E daí eu fico pensando, será que todas essas histórias são verdadeiras, Márcio? Pois é. Cada pessoa... Ou depende da pessoa que tá contando? Pois é. Vá saber o que foi de fato que ele viu. Bom, se bem que o pai dele contou que viu literalmente o bicho em cima do telhado, né? Então, tá certo. eu acredito, Keila. Eu vou dizer que eu acredito, mas que, como eu já disse pra Yara, já falei aqui pros ouvintes, vou repetir, eu não acho que seja o bicho em si, mas sim uma entidade demoníaca que se disfarça de tal criatura para poder assustar as pessoas. Não, e sem contar que todo mundo tem medo, mas vai que o cara é só um cara de carne, osso. Não dá pra ficar, né? Isso é verdade. Queridos, obrigado a você mais uma vez. Não se esqueça de compartilhar nosso conteúdo. E até a próxima. Tchau, Keila. Abraço, Márcio. Até. Tchau, tchau, gente.